uma carta de um juiz de Ribeirão querendo internar um paciente aqui. Eu falei, não vou internar. Eles têm hospital lá, eles têm que se virar. O gestor dele tem que achar esse caminho para ele. Nós recebemos semana passada um de São Joaquim, saiu na Record e falou no seu que 72 anos, que agrediu, mora com o pai e com a mãe de 90, ele agrediu os dois. Aí você vai levantar, é assim, ó. O cara passou no Janjão 3 vezes no ano passado, isso, no Allan Kardec 3 vezes no ano passado, saiu dia 20 de dezembro, ele sai com medicamento para um mês, dia 20 de janeiro acabou o medicamento dele, ele surtou de novo, bateu no pai e a mãe, e o cara queria que eu internasse. Peraí, você não tem atendimento básico, você não tem psicólogo, você não tem psiquiatra, você não tem medicamento, você não tem estrutura para tratar, você não tem uma atenção básica que possa acolher esse paciente que é egresso do tratamento e quer que eu fique internando ele de 2 em 2 meses? O que ele quer? Um depósito. Ele quer botar o cara lá e levar o cara lá. E tirando o espaço de um daqui. E principalmente tirando um espaço de um da nossa cidade. Aí você vê o cara que não. Aí a Record está querendo me matar. Vocês viram o cara hoje falando que a população dança, a população dança, a população dança. Por que ele está querendo me matar? Porque eu falei um monte de verdade para ele e ele não pôs no ar. Alexandre, existe vaga suficiente para, vamos supor, tem quantos moradores aí? Por isso que eu estou falando, nós temos capacidade de apertar do carro andar. Isso existe a estrutura. Hoje eu tenho estrutura. Funciona. Na hora que essa estrutura deixar de ser suficiente para a demanda que aparecer, nós temos capacidade de fazer. Por exemplo, nós temos hoje mais ou menos 35 vagas pagas. Mas eu tenho um total na cidade de comunidade terapêutica. Certo. Mas eu tenho um total na cidade em torno de 120 vagas que eu posso utilizar. Você sabe quanto está sendo? Entendi. Não está sendo nada. Uma tem, esse mês eu acho que está com 5 pacientes na nossa lá. Porque você talvez possa me ajudar. A adesão do paciente feminino ao tratamento é muito menor do que nós temos. Tá, deixa eu só entender um negócio aqui. Só mas assim, o que eu queria dizer em relação à história do andarilho. Em cima disso daí. O que eu queria dizer a história do andarilho. A gente tem suporte para fazer o atendimento. Quantas? Existe vaga suficiente para tratar? Não, deixa eu falar. Assim, ó, quando eu falo assim, a gente tem capacidade operacional para atender, ponto. Tem vaga, tem remédio, tem apareceu, tem... É só aparecer o Roberto liga, eu faço. O Paulo sabe mais ou menos como é que é assim que funciona. Mas nós estamos aqui como uma sociedade civil e eu acho que nós viemos aqui, em questão do que foi postado, uma questão de atitude e ação. Então eu acho que tudo que nós discutimos aqui, a gente caiu na falta de informação e nós caímos que vocês têm a estrutura para estar atendendo, existe uma recusa dos próprios pacientes para estar indo. Nós, como sociedade, eu acho que nós podemos trabalhar na informação, mas nós temos que ter a informação. É muito amplo esse negócio de você querer saber qual é o atendimento necessário para uma pessoa. Eu acho que nós temos que ter um ponto, e esse ponto é X. As unidades de policiamento têm que saber aonde encaminhar. Nós ligamos, eles sabem para onde informar, nós sabemos aonde ligar, nós sabemos como ajudar, e nós, como sociedade, sabemos como informar e divulgar. E eu acho que isso é a primeira ação que nós temos. Nessa história da avaliação, um dos grandes problemas que a gente tem, quando a Secretaria de Saúde monta projeto, escreve projeto e põe como vai ser avaliado. E um dos problemas que a gente tem nessa história da avaliação é o seguinte: você treina todo mundo, mostra para trás e treina. Por exemplo, a nossa rede PADEC, nós treinamos todos os diretores de escola, todos os supervisores de ensino, todos os psicopedagogos e todos os tem outro cargo que toma conta do estado, da rede estadual, da região inteira. Agora nós vamos treinar as outras 22 cidades que vão vir para cá. Agora, rede o que o Alexandre falou? PADEC. O que é PADEC? É uma rede de atendimento ao dependente químico. Aí, quando a gente treinou todo mundo da escola, o diretor da escola, é a avaliação. O que eu fiz? Peguei a unidade básica dentro da escola. Nós já temos um projeto chamado Vivendo Melhor. É a unidade básica dentro da escola, falando a respeito de prevenção de tudo quanto é coisa. Inclusive de sexualidade, ou de postura, de vestimenta do aluno, do adolescente. A nossa unidade chegou numa escola e a diretora disse: não sei disso. Eu não sei disso. A senhora não sabe? A senhora não foi no treinamento da saúde? Eu fui lá mesmo, mas eu não sei muito bem. Como é que funciona? Aí elas recuaram, foram lá na saúde, claro, tem uma mulher, uma
uma diretora de escola, que diz que não sabe do negócio, que foi na Secretaria de Saúde e está falando que não sabe o que ela foi. A gente não sabe se ela realmente veio, ou se ela não veio e está falando que veio. Fomos na lista de presença. Então o nome dela lá. Ela não sabia nem o que se tratava. Diretora de escola. E a diretora de escola, e qual que era a função dela? Indicada pelo prefeito. Isso, qual que era a função dela? Treinar os professores para identificar os problemas, trazer para a unidade poder dar suporte. E para o Leopoldo, e para o Marcelo, mandou um delegado, Leopoldo da DIS. Peguei o Marcelo da DIS, mandou um outro delegado, veio, chamei a diretora e falou assim, qual que é a estratégia que nós vamos montar para essa escola? Assim, tá bom. Quem são os seus dependentes químicos? Ela falou assim, nossa, é quase todo mundo. Uma escola problemática. Nós colocamos a unidade inteira lá dentro. Começamos a trabalhar essas crianças. A gente achava bolinho de maconha dentro do banheiro. Quando chegava, falava que a saúde estava entrando, sumia todas as coisas que tinha, cigarros, isqueiro, tudo sumia lá dentro. E aí o que acontece? Nesse processo, é um diretor engajado, uma diretora interessada, uma diretora que foi atrás, uma diretora que buscou e que vai dar resultado. Agora, ela estava, eu vou falar figurativamente, sentada ao lado de outra que disse para mim aquilo que não sabia o que se tratava. A outra diretora da rede municipal? Não falei com ele. Ah, da rede estadual. Entendeu? Então, assim, essa avaliação acho que é importantíssima para a gente fazer. Gente, outra informação, nós somos um pouco ocupados. Eu também tenho outra opinião, mas eu só queria colocar uma coisa importante. Na outra reunião aconteceu algo próximo do que eu estou percebendo também que está acontecendo aqui. Quando a gente fala de morador de rua, você chama de morador, até uma questão conceitual, ele optou por morar na rua, morador de rua. Outra coisa é um doente mental que foi para a rua. Outra coisa é o viciado, alguma coisa que a família não aceita e foi colocado na rua, ou ele prefere ir para a rua para salvar um espaço que ele entende de liberdade, ou de fazer o que quer, não aceita regras e outras coisas. Então é importante, dentro desse aprendizado e dessas estratégias que vocês estabeleceram, ter uma interlocução também com quem está lá na rua. Eu não diria que fosse adequado, por exemplo, conhecer as pessoas que estão no abrigo, porque essas aceitaram ir para o abrigo. Conhecer e tentar num grupo grande como esse, conversar com eles, porque vai ser constrangedor. O cara que está lá na rua. A ideia é abordar daquele que está lá na rua. Bom, para isso nós temos que pelo menos conversar e ter a orientação de profissionais especializados nesse tipo de abordagem. Talvez existe um movimento nacional, um movimento estadual de moradores de rua, que são pessoas que podem estabelecer essa interlocução para dizer, ó, não adianta vocês ir lá, e quem está nesse movimento são moradores de rua. Para que se adote uma estratégia adequada, por quê? O que eu estou percebendo aí, por isso que eu estou falando essa diferenciação que é importante. Nem todo mundo que está na rua é dependente químico, nem todo mundo que está na rua é doente mental, tem muitos deles. Mas tem outros que são, efetivamente, alguém usou a expressão, está misturando tudo, andarilho. Alguns são andarilhos, ou porque já perdeu a referência social, tem um outro mundo, já está dentro daquele universo do doente mental mesmo, que não tem referência. Se for colocado regras para ele viver, para trabalhar dentro de um ambiente que tem que observar o horário e tudo mais, ele não consegue. Mas nem por isso esse que não consegue significa que vai depender de um atendimento na área da saúde. Então nós temos que saber que o universo a ser abordado é de pessoas com situações muito complexas, com história de vida muito complexas, que a própria abordagem depende de uma preparação e a partir de orientações de gente muito especializada nisso. Muitos desses profissionais estão na Secretaria, tanto de Ação Social quanto da Secretaria de Saúde, mas tem muitos outros profissionais importantes nessa abordagem. E, inclusive, dentro de uma preparação, de um conhecimento, inclusive gente que já morou na rua, ou que esteve na rua, ou gente que está militando nesse tipo de movimento, que pode trazer subsídio para uma abordagem eficiente, porque senão o foco vai ficar somente numa parte dessa população e aí vai ser um equívoco. O
lá na frente, na avaliação que eventualmente for ser feita de ações concretas, assim, olha, a gente conseguiu abordar dependente químico, seja de álcool, drogas, enfim, mas tem ainda o pedinte na rua. Que pedinte é esse? Nós precisamos saber, a Yara saiu, mas nós precisamos de uma informação básica. E isso quem tem que nos dar é o poder público. Qual é a população de Rua de Franca? Eu, promotor de justiça, não tenho essa informação. Qual é dessa população de moradores de rua? Qual é a parcela de dependentes químicos? Qual é a parcela de doentes mentais? Qual é a parcela de pessoas com problema de desestruturação familiar ou por alguma opção de vida que quer morar na rua? Teve alguém, quando o bispo foi abordar aquele pessoal lá daquele esqueleto, do Piscinão, teve um que disse que tinha família e tudo mais e não queria voltar para casa. Teve um que falou para mim, doutor, meu pai está aqui, para que eu vou aqui? Entende? Então, a abordagem para cada um desse diferente segmento ou característica da pessoa, a abordagem vai ter que ser distinta. Mudou o lugar. Olha o negócio. E acontece que se houvesse um trabalho de continuidade, talvez nessas ações que são louváveis da prefeitura, não existiriam os problemas. Eu dou palestra na Fundação Casa e a gente vê situações de gente, de jovem que está lá, que ele vai sair da Fundação Casa e ele vai voltar para a droga. Ou seja, o que está acontecendo? Tem que dar uma continuidade para esses jovens. Pessoal, Porque é um problema que hoje é um problema talvez pequeno, mas daqui 20 anos, e daqui 30 anos. Então, talvez hoje é excelente essa reunião para pensar não só no agora, ou no problema que já aconteceu, mas como vai ser esse problema daqui 20 anos, daqui 10 anos. Né? bem lembrado que a assistente social Mudou o lugar. Olha o negócio. E acontece que se houvesse um trabalho de continuidade, talvez nessas ações que são louváveis da prefeitura, não existiriam os problemas. Eu dou palestra na Fundação Casa e a gente vê situações de gente, de jovem que está lá, que ele vai sair da Fundação Casa e ele vai voltar para a droga. Ou seja, o que está acontecendo? Tem que dar uma continuidade para esses jovens. Pessoal, Porque é um problema que hoje é um problema talvez pequeno, mas daqui 20 anos, e daqui 30 anos. Então, talvez hoje é excelente essa reunião para pensar não só no agora, ou no problema que já aconteceu, mas como vai ser esse problema daqui 20 anos, daqui 10 anos. Né?